Pessoal, continuando aqui com o seminário do dia 8/6/2001, nós estamos na segunda parte e terceira, autorrecuperação e controle de eventos diretamente da sua consciência. Então, ele tá falando, né, no último vídeo a gente estava falando sobre isso, vamos continuar. Da clarividência controlável, porque seu impulso de percepção deve ser tal para que você primeiro construa o ambiente máximo possível, ou seja, o primeiro faça o máximo possível para que não surjam problemas em sua percepção na realidade. Isso significa clarividência controlável. Seu impulso necessariamente direciona a realidade na direção positiva do desenvolvimento dos elementos, seja uma doença, um negócio, outras coisas. Você pode usá-lo para parar um reator nuclear se houver risco de explosão. Então, ele fala para a gente primeiro sintonizar uma energia positiva, um bem-estar, tentar eliminar o máximo de negatividade da nossa consciência naquele momento. Por isso, ele também dá tantas possibilidades para fazer isso, inclusive a coluna de luz do Criador, para a gente ficar bem neutros, ou mais que neutros, positivos. E aí ele fala coisa que é maravilhoso isso aqui que ele fala. Quanto aos objetos de informação, não os determina como pequenos ou grandes. Tudo está no mesmo nível de controle. O Criador criou a construção do mundo de tal forma que todos os objetos tenham as mesmas propriedades. Seja uma usina nuclear, um carro, uma molécula, uma pessoa, uma planta, etc. Então, todos os objetos de informação são importantes para nós e têm as mesmas propriedades. Portanto, do ponto de vista do controle, não há diferença fundamental no que você obtém dos controles remotos. Por exemplo, pode ser curar uma pessoa, salvar uma usina nuclear ou um avião. Vamos pegar meus resultados para o diagnóstico de tecnologia. O incidente descrito no final do meu primeiro volume é particularmente recomendável. Este incidente foi descrito e autenticado pelo piloto de testes, Boris Ivanovich, que já é conhecido no mundo. Lá ele escreve sobre o comando de uma aeronave, Tupolev 144. Observe o seguinte sistema. Executei o que parece ser um diagnóstico simples. O problema estava no campo, mais especificamente o aparelho responsável por ele deu informações erradas. Uma decisão tinha de ser tomada, se era porque o dispositivo estava lendo incorretamente ou se o ângulo de inclinação estava realmente errado. Conhecendo as informações corretas, os pilotos conseguiram evitar o acidente, o que também pode ser deduzido da conclusão dos especialistas. Os pilotos conheciam minhas informações diretas e comuns, que, por exemplo, também são fornecidas aos projetistas. Na verdade, meus controles eram mais gerais. Apenas tirei certas informações como um elemento do evento e coloquei as informações sobre o avião não cair no evento subsequente. Eu percebi e repassei o evento no futuro, os pilotos saindo do avião com segurança, etc. Você poderia colocar um ponto nessa parte do voo de teste. Ao controlar eventos, certifique-se de observar o resultado do controle. Muitas vezes você pode orientar através do resultado final. Isto é o princípio da autorrecuperação. Então, ele também dá um outro exemplo, ou a Marina Moroskina fala no curso dela, que, por exemplo, eu quero viajar. Mas só de pensar na viagem, eu já fico aflita. Ai, meu Deus, como é que eu vou arrumar a mala? Se eu perder a mala? E se eu não conseguir o hotel direito? Começa um monte de negatividade. Então, ela fala para acelerar um pouco no futuro. Já que eu estou imaginando o futuro, uma imagem, uma viagem, eu acelero um pouco mais e chego no fim dessa viagem, voltando para casa, abrindo a porta da minha casa com a mala lotada e eu completamente feliz.
Então, nesse ponto, e o Grabovoi fala muito sobre o ponto correto de fazer a pilotagem, de entender o fluxo, esse ponto é o ideal, porque eu elimino qualquer negatividade e eu concluo que aquela viagem vai ser maravilhosa. É o que ele está falando aqui do resultado do avião. Na verdade, o que ele viu, além das outras coisas que ele fez, das outras concentrações que ele fez, foi ver os pilotos saindo do avião em segurança. Então, é muito interessante a gente aprender esse ponto. Isso é fundamental, porque tem esse ponto, ele faz a coisa acontecer, ou se está num outro ponto, ele faz a coisa desandar. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você.